De volta com o programa Mulher.com para a gente conversar sobre a nossa saúde. Gente, vocês vão falar assim, ah, Rita Maria, mas eu pego o Google, qualquer coisa que eu sinto, eu vou lá e pergunto, ele responde. Ah, que legal. Você não paga nem consulta, né? Nem consulta você paga, né? Só o Wi-Fi, aí tudo bem, 4G. Vocês não sabem os riscos que vocês correm quando vocês deixam de procurar um médico para o médico avaliar você através de exames e também exames clínicos e laboratoriais, além de outros que eles pedem. Mas olha só, se você é desta pessoa que fica protelando, saiba que você pode ser hipertenso sem saber, porque você está protelando. Não faça isso. É o médico que tem que dizer para você que você está bem. Porque aí é certeza de que você realmente está bem. Por isso nós trouxemos hoje aqui a doutora Carla Patrícia. Ela é coordenadora do Departamento de Cardiologia da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas e a quem eu já dei boas-vindas e novamente reitero, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rita Maria. Eu agradeço a oportunidade de conversar com você um pouquinho sobre hipertensão. Eu falei alguns nomes ali das pessoas assim, mas eu sou hipertensa. A Marina Pereira Lima de Piracicaba é uma fanzaça do programa, está sempre junto conosco, e ela colocou eu sou hipertensa. Então é legal a gente primeiro entender o que é a hipertensão, né? Pra gente falar, opa, então eu sou hipertensa mesmo. Então, a hipertensão, né, na verdade, é a forma que o sangue circula nas artérias. Então, nós temos uns valores de medida que dizem que a partir daquele valor aumenta a nossa chance de ter riscos, né, para os nossos sistemas cardiovasculares. Então, a pressão normal, ela é até 14/9, ou 140/90. Idealmente, 12/8. Todo mundo fica com esse número na cabeça, né? Mas ela é normal até 14/9. A partir desse valor, ela é considerada elevada, né? E essa medida elevada, ela tem que estar em mais de uma vez. Porque às vezes a gente mede a pressão uma vez, ela dá elevada, ela dá alta, dá maior que 14/9, e não necessariamente é um diagnóstico de hipertensão. Precisa que a gente confirme esse diagnóstico com várias medidas, às vezes com algum exame especial que a gente pode pedir para fazer. Aquele exame que é feito avaliando 24 horas o paciente, Holter? Chama MAPA, Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial. Ele é excelente, né? Nem sempre a gente consegue fazer. No sistema público de saúde é um pouco mais complicado, mas nos pacientes que têm convênio, que têm seu médico particular, quase em 100% das vezes a gente solicita esse exame, porque aí a gente consegue ter a média da pressão arterial, né? Então é uma medida mais fidedigna, uma medida mais exata, né, de confirmação do diagnóstico. Aí acompanha as oscilações durante todo o dia? Durante todo o dia. A pressão varia, né, ao longo do dia. Varia com o que a gente está fazendo. Por exemplo, se a gente está caminhando, subindo um lance de escada, ela tem que ser um pouco mais alta. Se a gente está em repouso, se a gente está dormindo, ela tem que ser mais baixa, né? Quando a gente se alimenta, logo depois da refeição, normalmente cai um pouquinho o valor da pressão arterial. Em geral, quem tem um ciclo vigília-sono, que acorda de manhã e vai dormir à noite, né? Tirando os trabalhadores noturnos, a pressão é um pouquinho mais elevada no início da manhã. Essas variações são normais. Então, nós hoje, né, dia 17 de maio, é o Dia Mundial de Combate, de Conscientização, de alerta, de conversa sobre a hipertensão. Então, é muito importante hoje nós falarmos sobre isso, para as pessoas começarem a entender, não ficarem desesperadas, né? Eu medi. E pode dar alteração também, não só a medição aferida com profissionais de saúde, mas geralmente o pessoal tem aquele aparelhinho em casa também. Aquele lá, acho que dá muito mais oscilação do que propriamente com o pessoal de saúde, né? Rita, você acredita que às vezes não? É comum a gente receber um paciente no consultório ou eventualmente num sistema de saúde, naquele momento há uma tensão tão grande do atendimento em que a pressão se eleva, porque a pressão arterial, ela se eleva com dor,
ela se eleva com a tensão, com o estresse, logo depois que se consome uma quantidade grande de cafeína, depois que se fuma, né? Então, assim, para que a gente tenha o diagnóstico exato, a medida tem que ser feita da forma correta. Precisa fazer ficar um pouquinho em repouso, não pode ser logo depois de alimentação, a pessoa não pode estar com algum incômodo, né? Algum tipo de dor, algo que esteja incomodando, ela tem que ser feita de uma forma adequada, aí sim o valor de pressão ele é considerado. Aí pode-se dizer, não, realmente... Mais de uma vez, a medida da pressão arterial em condições exatas, né, condições ideais de medida, acima de 14/9, confirma o diagnóstico de hipertensão arterial crônica sustentada. E o que faz uma pessoa ter hipertensão? Tem fatores que desencadeiam isso? Tem. Então, a hipertensão, assim, na grande maioria das vezes, vou te falar que 95% das vezes, ela é multifatorial, né? Então, a gente tem a genética, né? A gente nasce em família de pessoas que vão se tornar hipertensa. Quando nós temos pai e mãe hipertensos, a nossa chance de ser hipertenso, ela é de 50%. Tá? Então, a gente tem uma probabilidade maior de se tornar hipertenso. A idade é um outro fator que aumenta a pressão arterial, porque ao longo do tempo vai desgastando o nosso sistema cardiovascular. E as nossas artérias, que são por onde circula o sangue, elas vão enrijecendo. E quando elas ficam mais rígidas, aumenta a tensão dentro dela da coluna de sangue. Além disso, que são coisas que a gente não consegue controlar, né? A gente não nasce em outra família, a gente não deixa de envelhecer desde que a gente nasce. A gente tem outras condições, né? Então, a gente tem o sedentarismo como uma questão importante do aparecimento da pressão arterial, a obesidade, a gente está com uma epidemia de sobrepeso e obesidade no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente. O consumo excessivo de sal da alimentação, dos alimentos ultraprocessados, dos alimentos processados, ingesta excessiva de bebidas alcoólicas, o tabagismo, né? Então, outros fatores que vão se associando e vão aumentando a chance da gente se tornar hipertenso. Ou seja, deixar o sedentarismo e começar uma atividade física. Eu acho que eu não sento um médico até hoje aqui no programa que não tivesse falado isso. Todos eles, de qualquer uma das especialidades médicas, dizem a mesma coisa. A prática de exercícios físicos traz saúde. Então, eu só deixo você ficar sentadinha se for na hora do mulher.com. Mesmo assim, olha... Porque a atividade física, ela vai trazer essa saúde que o nosso corpo precisa, doutora? Olha, a atividade física, de fato, ela é um hábito que não existe um malefício para ela, né? Todos os sistemas, todos os órgãos se beneficiam. O sistema cardiovascular, sem dúvida nenhuma, é o que mais se beneficia da atividade física. Então, o exercício é importante para dois aspectos. Para prevenção daquela pessoa que tem a probabilidade de ser hipertensa, mas ela ainda não é. Então, a prática regular pode fazer com que ela não se torne hipertensa. E no paciente que já tem pressão alta, que já é hipertenso, ele ajuda a controlar os níveis de pressão arterial. Além do benefício de diminuição do peso, da melhora do metabolismo, de vários outros aspectos. Perfeito. E essa é uma dica, né, de atividade física. Nós temos uma tela para colocar para quem está em casa com algumas dicas a mais além da atividade física. Nós vamos colocar agora para você, são 5 dicas para manter uma boa pressão. Então, você está lendo aí, né? A gente falou sobre alimentação, né? A doutora falou sobre o uso excessivo do sal. Então, manter uma alimentação saudável é uma das dicas, doutora? Então, a alimentação, o que a gente tem que ter em mente, não é muito fácil a gente seguir uma alimentação saudável, né? Porque, de fato, as pessoas trabalham fora, tem 1000 atividades. Então, os alimentos prontos ou pré-prontos, eles são mais fáceis da gente estar na mão e consumir. Por vezes são mais baratos realmente da compra, né? Então, não é muito simples. A gente fala, médico fala muito sobre isso, mas a gente entende que precisa de uma educação mesmo alimentar, né? Então, o ideal é alimentos in natura. O que é isso? São alimentos não processados. Legumes, verduras, cereais integrais, carnes magras, né? Isso é o ideal. Então, a gente tem que evitar temperos prontos, salgadinhos de pacote,
biscoitos recheados, a pastelaria, né, que a gente encontra nas padarias. E uma dica importante é a gente aprender a ler aquela tabelinha dos alimentos. Todo alimento industrializado, ele vem com uma tabela nutricional, né? Ele vem lá com várias substâncias que ele compõe. Lá naquela tabelinha, sempre vem o sódio. O sódio é o sal, né? Na verdade, o sal de cozinha, ele é o sódio e o cloreto, a gente chama isso de cloreto de sódio. Mas o que importa para a gente é a quantidade de sódio. Se a gente conseguir detectar que aquele alimento tem mais do que 400 miligramas de sódio por cada 100 ml ou 100 gramas, é um alimento rico em sódio. Então, é uma dica bacana que a gente olha isso, a gente evita. E o interessante, Rita, é que assim, não são só os alimentos salgados que têm sódio. Refrigerante tem sódio, né? E não é pouco. Esses sucos prontos em pozinho, eles têm bastante sódio. Pães, mesmo pães doces, bisnaguinhas, elas têm bastante sódio. A gente tem que aprender a olhar essa tabela nutricional e evitar os alimentos ricos em sódio. Então, essa seria uma sexta dica. Olhe os rótulos dos alimentos que você está comprando que são processados. Sim, sem dúvida. Tem sódio. E assim, só para ter uma ideia da quantidade, né, que a hipertensão, isso é muito importante, se recomenda no máximo 5 gramas de sódio, tá? De cloreto de sódio, que vale, sabe aqueles saquinhos que a gente tem nos restaurantes, em hospital? Sim. São 5 daquele por dia, só que se a gente consumir um alimento pronto, ele já tem sódio nele, então a gente tem que consumir ali 2, no máximo 3 saquinhos daquele. Por isso que as pessoas às vezes internam no hospital e acham que a comida é sem sal, né? Porque ela já vem preparada e só vem um saquinho por refeição. E aí realmente, o paladar do brasileiro, a gente consome mais sódio do que a gente deve. Isso é bem, para a hipertensão, isso é bastante importante. Então, a dica número 1, alimentos saudáveis. A dica número 2, evitar sódio e sal. Dica número 3, nós já falamos de atividade física. Sem dúvida. 4, consumo de álcool e tabaco. E você falou num determinado momento que o cigarro aumenta a pressão também. Aumenta, não é só isso, né? O cigarro aumenta a pressão arterial, ele danifica as nossas artérias, os nossos vasos. Então, ele facilita o depósito de gordura ali, né? Então, ele é um fator de risco importante para infarto, para a doença vascular cerebral, que é o AVC. Isso é bastante importante. O tabaco é algo que a gente precisa combater veementemente. E o álcool, a gente não indica, né? Tomar bebidas alcoólicas em excesso. Existe um limite que é aceitável, mas isso é individualizado, porque não depende só... Eu estou falando para a hipertensão arterial, mas obviamente que a gente tem outros sistemas que a gente precisa regular. E esse limite, ele é muito baixo, né? Então, assim, é um limite que, se a pessoa não tiver outro problema de saúde, se for aí uma mulher, no máximo 150 ml de um vinho, se for um homem, 300 ml de um vinho, é bem pouquinho, é menos do que uma taça. Isso por dia, por mês, por semana, por dia. E essa quantidade não pode ser consumida uma vez só na semana. Tipo assim, eu não tomo nada durante a semana e no sábado eu vou fazer um churrasco e aí eu consumo uma grande quantidade de cerveja, ou de vinho, ou da bebida que a gente for. Ela é prejudicial. Ela sobrecarrega os nossos sistemas, né? Então ela deve ser evitada. Perfeito. E a nossa quinta dica, né? Falamos do álcool e do tabagismo, do cigarro. E agora, dormir bem. Tem muitas pessoas que não dormem bem por N motivos, né? Algumas buscam nos medicamentos uma forma de dormir a noite inteira e acabam viciadas nisso. É verdade. O sono reparador, ele é importante, porque durante o sono, os nossos sistemas todos, inclusive o cardiovascular, eles ficam como se fosse de stand-by. Quer dizer, tudo fica funcionando, o coração bate, as artérias recebem sangue, mas numa frequência menor, com uma pressão menor. Então, é uma forma de o nosso organismo resetar, né? Ele voltar à atividade no dia seguinte com tudo que a gente pode fazer e tá bem. Então, a qualidade do sono, ela é muito importante. E, realmente, distúrbios do sono são muitíssimo frequentes.
muito mais frequentes do que a gente via até então, né? Então, não só o início do sono, pessoas que são insones, hoje em dia a gente tem um problema de tela, né? De celular, de tablet, a luz, a luminosidade na retina faz com que a gente não produza um hormônio, que é a melatonina, que é o hormônio do sono, né? Então, para a gente dormir bem, a gente tem que fazer atividades relaxantes um pouco antes de a gente dormir, a gente tem que apagar a luz ou diminuir a luz do ambiente, que a gente não precisa ser um breu, ser totalmente escuro, mas a luminosidade precisa estar mais baixa do que o normal, o silêncio, às vezes um banho aquecido, às vezes um chazinho não muito quente, mas morninho, para que a gente tenha um sono reparador. Tem um problema sério do sono, que é uma síndrome da apneia obstrutiva do sono. Aquelas pessoas que têm dificuldade na respiração no sono e acordam como se fossem sufocadas. Isso geralmente acontece vezes. Com os obesos? Muito. É frequente em obeso. Toda vez que a gente tem uma circunferência do pescoço acima de 42 centímetros, precisamos ficar de olho se a gente não tem a síndrome da apneia do sono. E aumenta a circunferência do pescoço com a obesidade, né? Então, isso precisa tratar, isso precisa fazer diagnóstico, a gente precisa procurar os nossos médicos, né? Fazer o diagnóstico correto e tratar, tá? Porque o sono, ele precisa ser reparador para que a gente tenha as nossas funções todas funcionando plenamente, né? E olha, a Marina Pereira Lima, aqui no comecinho da nossa conversa, já citei, ela disse que é hipertensa, mas ela disse que acho que são 6 irmãos e os 6 são hipertensos e o pai também era hipertenso. E os seis também são diabéticos? A diretora está me soprando aqui. Todos diabéticos, todos hipertensos. Tem uma ligação do diabetes com a hipertensão? Tem. A gente chama isso muito de... Tem uma síndrome chamada síndrome metabólica. É um conjunto de fatores associados que elevam o nosso risco cardiovascular enormemente. É a obesidade abdominal, é aquela barriguinha, aquela obesidade abdominal, a hipertensão, a diabetes ou o pré-diabetes, não precisa ter um diagnóstico claro de diabetes. Quando o médico fala que ele está pré-diabético, também está valendo, tá? E a dislipidemia, que são o aumento das gorduras do sangue. Isso é um combo, né? Eles estão todos interligados. O metabolismo fica desequilibrado. Então, ele acaba se manifestando com essas doenças que a gente vê. E nós tínhamos uma segunda tela do... E justamente eu ia pedir para colocar a tela agora, porque o que a doutora falou sobre a hipertensão, né, essa disfunção metabólica... Disfunção metabólica. Disfunção metabólica, quer dizer, tem algumas doenças que estão associadas à hipertensão e a hipertensão associada a algumas das outras doenças. E nós temos aí uma tela, você está vendo na sua casa, né? Então, um AVC, um ataque cardíaco, uma falha renal, enfim, são doenças também advindas da hipertensão, doutora? Da hipertensão. Então, assim, o valor de pressão arterial, quer dizer, o valor com que o sangue circula, a pressão que o sangue faz dentro das artérias, ele chega nos nossos órgãos, né? Então, esse fluxo com a pressão mais elevada perfunde todos os nossos órgãos. Nós temos 5 grandes sistemas que são acometidos quando os valores de pressão arterial não são controlados. Eu posso ser hipertenso, se eu tiver meu nível de pressão arterial controlado, não ocorrem esses danos que eu vou comentar agora. O problema é que a gente muitas vezes não faz o diagnóstico. Mas vamos lá, nós temos o sistema cardíaco, então com chance de a gente aumentar a espessura, deixar esse coração mais pesado, mais grosso, com funcionamento inadequado. A gente tem a circulação cerebral, um dano cerebral, que o final disso pode ser um AVC, pode ser um derrame, né? A gente tem as nossas veias e artérias da retina, podendo provocar inclusive cegueira por hipertensão, por dano da retina. A retina é aquela região mais posterior do olho, é ela que processa a imagem, então isso é uma coisa importante. Renal, né? O rim e o coração funcionam em conjunto, então se a gente chega com essa pressão mais alta no rim, ele vai danificar o rim, e o nosso sistema arterial periférico, né? Então, as nossas pernas,
pernas, podendo obstruir algum vaso da perna, nossos braços, podendo ocorrer obstrução. O importante, viu, Rita, aproveitando que eu estou aqui, é que você já falou no começo da sua chamada. A gente tem um dado que não é nosso do Brasil, é internacional e assim, corroborado por estudos nossos, que 50% dos pacientes hipertensos que têm níveis de pressão arterial elevados cronicamente, eles são hipertensos sustentados, eles desconhecem esta condição. Eles não sabem, porque a hipertensão não dá sintoma. Quando ela dá sintoma, ela já danificou algum dos nossos sistemas, né? Então, quando a gente começa a ter uma falta de ar para caminhar, quando a gente começa a ter um dano renal, quando a gente começa a ter, de repente, uma dor no peito, né? Ela já danificou o sistema. E é tão fácil fazer o diagnóstico, né? É medir a pressão. A gente ir regularmente no posto de saúde, no nosso médico, a qualquer encontro de saúde, a gente aferir, medir a pressão arterial. Sempre. Esse é um cuidado. Importante. Isso é prevenção. É prevenção. Né? A gente precisa ir nos nossos profissionais de saúde, né? A gente não pode achar que a gente não sente nada, a gente não tem nada. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer de rotina, né? Algumas coisas. Por exemplo, é super comum a gente saber que a mulher tem que fazer mamografia a partir de uma determinada idade. Todo mundo sabe disso. Mas a pressão precisa medir também. É importante. Doutora, a Adriana de Paula está fazendo uma pergunta sobre para quem já é hipertenso, diagnosticado com hipertensão, pode tomar café? Pode tomar café, não pode tomar o excesso de café. Então vamos lá, vamos falar quanto é isso. O café, ele pode ser tomado. O café é benéfico para o coração, não faz mal. O que a gente não pode é o excesso. Então tem pessoas que fazem um café de manhã, 1 litro de café, e tomam 2 litros de café por dia. Isso é o excesso, de fato. Mas 3, 4 porções de café, tá? Seja coado ou seja o expresso, não há nenhum problema no consumo. Isso não vai modificar o valor da pressão arterial. Então, qual é o limite por dia? 3 a 4. De 3 a 4 xícaras pequenas. De 50 ml, isso. Ah, porque eu tenho uma xícara em casa de café. A minha xícara. Eu, como amo café, ainda bem que a minha pressão sempre é 11/7, 11/7. O dia que chegou 12/8, eu fiquei desesperada. Eu falei, nossa, é a primeira vez que isso acontece. Agora, hoje a doutora me tranquilizou, porque ela falou, não, é normal oscilar, mas sempre é 11/7. E eu amo café, doutora. Eu também. Eu sou apaixonada por café. Eu falo que o meu dia funciona depois que eu tomo um café. Seu cafezinho. Ah, isso é bom demais. Mas olha, doutora, eu quero agradecer a sua participação e sei também que você tem um recado super importante, fazendo um convite, inclusive, para neste domingo participar de um evento. Olha, eu agradeço a oportunidade. Preocupado com a saúde pública da população, já é o 2º ano consecutivo, a gente vai fazer uma grande ação social de atendimento de quem quiser nos procurar, adultos, a partir dos 18 anos de idade, tá? Não gestantes, porque essa é uma população um pouquinho diferente, né? Nós vamos estar no portão 7 da Lagoa do Taquaral, fazendo a avaliação cardiovascular das pessoas com foco na hipertensão, já que hoje é o Dia Mundial de Prevenção e Combate à Hipertensão. Vai funcionar da seguinte forma, as pessoas podem nos procurar, inicialmente a gente vai fazer medidas antropométricas, que a gente chama, peso, altura, cintura. Vamos ter medida de glicemia, de colesterol e triglicérides e as frações. Aferição da pressão arterial com a técnica correta, com o aparelho calibrado, bacana. Vamos fazer uma entrevista e vamos dar orientações preventivas do que aquela pessoa pode fazer sobre dieta, exercício, manutenção do peso, qualidade do sono, estresse, espiritualidade. Tem muita coisa que a gente vai conversar. E nós vamos estar com a Prefeitura de Campinas, né? Somos parceiros, algumas empresas são parceiras nossas. A Prefeitura de Campinas vai estar disponibilizando a vacina do Covid e da gripe para quem nos procurar lá no Taquaral. Portão 7 do Lagoa do Taquaral, das 7 da manhã à 1 da tarde. Das 7 da manhã à 1 da tarde. 1 da tarde, isso. Espero todo mundo, hein? Gente, é nesse domingo, você da cidade de Campinas ou da região metropolitana de Campinas, aproveite para fazer um passeio de saúde. É um passeio gostoso. Depois que você aferir a sua pressão, fizer tudo que tem que fazer ali naquele momento, cuidando da sua saúde e de quem você ama, aí você vai passear na lagoa. Aí você vai fazer a sua caminhada, já vai praticar aí um exercício físico. Mas programe-se.
para na manhã deste domingo, a partir das 7 da manhã até 1h da tarde, no portão 7 da Lagoa do Taquaral, em Campinas. Então vai ter essa ação gratuita. Gente, gratuita. Então, se você não estava protelando porque tinha que pagar ou porque no postinho demora demais, pronto. Agora você não tem desculpa. É o dia de você cuidar da sua saúde. Doutora Carla, muito obrigada por estar conosco, viu? Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade, agradeço a mulher.com, viu? Agradeço muito a oportunidade. E eu lhe ofereço um bolo de cenoura, meu Deus, chocolate. Ai, meu Deus. Eu não comi, mas eu acho que deve ficar uma delícia, porque tudo que a Gisele faz é muito gostoso. Então, fica aqui o convite para você experimentar o nosso bolo. Obrigada, tá Rita bom? Maria, muito obrigada.